Olá a todos, eu sou o António Antunes, sou estudante de doutoramento em Física aqui na FCUP e hoje vou falar-vos um bocadinho sobre a gravidade e aproveitar as deixas do professor Miguel para vos mostrar um bocadinho do que se faz em Física. Então, a palestra vai se chamar Da maçã de Newton à detecção de buracos negros, portanto vamos dar um salto desde o século XVII com o Sr. Isaac Newton até 2015, 2019, descobertas recentíssimas sobre gravidade. E, portanto, vamos contar uma pequena história da evolução do nosso entendimento enquanto seres humanos do que é a força gravítica e a gravidade. Ok, vou começar por rever coisas que todos podem aprender no ensino secundário, em particular a famosa maçã do Sr. Newton, que lhe caiu na cabeça e que o fez entender a lei da gravitação universal. Então, a força gravítica é simplesmente proporcional à massa de um corpo e à superfície da Terra a uma aceleração que costumamos chamar g, que muita gente já viu escrita nos livros, que são 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, todos os corpos caem com uma aceleração deste género, como vamos ver a seguir. E o que Newton entendeu, como o professor Miguel até referiu atrás, é que esta queda dos corpos à superfície consegue ser entendida através de uma lei bem mais universal. É uma lei que nos diz o seguinte: quaisquer dois corpos, se têm uma massa m pequena e m grande, que eu identifiquei aqui a azul e a vermelho, podia ser a Lua e a Terra, por exemplo, atraem-se mutuamente com uma intensidade que é inversamente proporcional ao quadrado da distância. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que se a Lua estivesse 2 vezes mais longe da Terra do que está agora, sentia uma força 4 vezes mais fraca. Em particular, o que é que Newton conseguiu explicar com esta lei tão universal? O movimento orbital da Lua em torno da Terra, por exemplo. A Lua move-se com uma dada velocidade, mas como a Terra a puxa para o seu interior, segundo esta direção, a Lua tende a curvar e a seguir uma órbita elíptica. Da mesma maneira, se fizermos um zoom muito próximo à superfície da Terra e olharmos para a superfície que estávamos a pensar há bocado, isto explica precisamente porque é que a massa cai com uma dada aceleração g, que Newton conseguiu relacionar com os parâmetros da Terra, a sua massa e o raio. Mas para entender em detalhe o movimento dos corpos, dada a força que atua sobre eles, temos de compreender qual é a aceleração que eles sentem. E, novamente, aí está o suspeito do costume, o Sr. Isaac Newton, que escreveu a segunda lei do movimento. O que é que esta lei nos diz? Diz que se um corpo sofrer uma força F, será acelerado com uma aceleração A, que é determinada pela fórmula F igual a ma, que toda a gente conhecerá. E o que é que há tão de especial na força gravítica, então, para explicar movimentos? É que a força gravítica tem uma propriedade muito interessante. É a seguinte: pensemos na força gravítica da maçã a cair à superfície da Terra, o tal mg que vimos há bocadinho. Quando tentamos calcular a aceleração, igualando a ma, vemos que a massa da maçã desaparece da equação. Tanto faz se podia ser uma maçã, um automóvel, uma pessoa, todos os corpos sentem a mesma aceleração quando estão sujeitos à força gravítica, que é algo muito curioso, não é assim para outras forças, como a força elétrica, por exemplo. Outra maneira de ver isto, e que é muito famosa na maneira como Einstein percebeu a gravitação, é a seguinte experiência: se ligarmos uma maçã à superfície da Terra e ela cai como superfície g, não conseguiríamos distinguir isto de estar num foguetão a acelerar muito longe da Terra, com uma aceleração g, e ligar uma maçã. Como o foguetão está a acelerar, ao largarmos a maçã, ele sobe e bate, a maçã vai bater no fundo do foguetão. Para nós que estamos lá, com os pés bem assentos, a maçã está a cair tal como se estivéssemos na Terra. Não temos como distinguir a força gravítica de uma aceleração cinemática, natural. E então, isto leva a um princípio muito interessante, que é a noção de que a gravidade não é mais do que a geometria do espaço-tempo. Como é que podemos entender isto? Já que vimos que a força gravítica é igual para todos os corpos, no fundo podemos substituir a força por uma arena onde todos os corpos dançam. Esta arena é o espaço-tempo, e o espaço-tempo é curvo. Porquê é que podemos ver que o espaço-tempo é curvo nesta linguagem? Imaginem a Terra ou o Sol e um planeta, ou neste caso a Lua, ou uma sonda, a andar à volta do Sol. Nesta linguagem, o que acontece é que o Sol deforma o espaço à sua volta e as coisas leves seguem trajetórias naturais. O que é uma trajetória natural num espaço curvo? Certamente não é uma reta, é uma curva. E é assim que explicamos os movimentos orbitais nesta interpretação geométrica do espaço e do tempo. Mas se temos uma interpretação tão criativa, temos de arcar com as consequências. E muitas delas são interessantes. Já que o espaço-tempo é tão maleável, o que é que acontece se o deformarmos com uma perturbação? Bem, como ele é maleável, será também flexível. E, em particular, poderão haver ondas de espaço-tempo. Esta é uma previsão desta nossa maneira de pensar.
Outra previsão é que o espaço-tempo deve ser elástico. Se eu consigo pôr matéria e deformá-lo, devo conseguir esticá-lo. E isso é outra previsão, e em particular tem a ver com a maneira como o nosso universo existe. O nosso universo está em expansão. E isso é uma das previsões desta visão, que se chama relatividade geral, sobre a gravidade. Mas em vez de pensarmos nestes exemplos, vamos pensar num exemplo muito curioso, que são os chamados buracos negros, que toda a gente já ouviu falar. Então, em particular, qual é a consequência nos buracos negros desta propriedade geométrica da gravidade? A propriedade é a seguinte: um buraco negro é um objeto em que a curvatura que nós estávamos a descrever é tão grande, que num certo sentido se torna vertical. O que é que eu quero dizer com um poço vertical? Um poço vertical é um poço de que ninguém consegue escapar, ninguém consegue subir. Em particular, nem a própria luz consegue escapar. Esta região chama-se o horizonte de acontecimentos e é precisamente a razão pela qual dizemos que os buracos são negros, porque nem a luz consegue escapar, portanto não temos maneira de os ver com os nossos olhos, nem com nenhum tipo de radiação. É muito interessante este exemplo porque mostra várias facetas da física. Por um lado, temos a física teórica, que tenta descrever a estrutura do espaço e do tempo. Temos aqui os famosos diagramas de Penrose. Portanto, é um aspecto teórico. Temos também o aspecto astrofísico. Como é que no universo podem surgir estes objetos, estes buracos negros? Bem, a astrofísica diz-nos que podem surgir, por exemplo, pelo colapso de estrelas. Portanto, temos aqui um exemplo muito rico. E a seguir vamos ver a parte experimental. Como é que poderíamos detectar estes objetos? Ok. Então agora eu vou focar-me num exemplo muito especial, que são os binários de buracos negros. O que é que são binários de buracos negros? São dois buracos negros que dançam no universo. E isso vai-nos ajudar a responder à pergunta de como é que podemos, de facto, detectar os buracos negros se eles são negros. Se são negros, não os vemos com radiação. Por outro lado, imaginem, pela nossa lógica de deformar o espaço, uma bola muito pesada, ok, cria um túnel. Mas bem lá longe, o espaço continua planinho, não é afetado. Então como é que vamos detectar o buraco negro lá longe? Que nós estamos longe dos buracos negros. Se tivermos dois buracos negros dançantes, o tal binário que eu estava a mencionar, imaginem duas bolas a deformar o espaço dançando. Vão espiralar e vão criar ondas gravitacionais, estas oscilações do tecido, do espaço e do tempo que eu estava a falar. Em particular, eles espiralam e eventualmente começam-se a aproximar em órbitas cada vez mais rápidas e fundem-se. E quando fundem-se, qual é o resultado final? É um buraco negro maior que os dois originais, mas ele continua a oscilar por causa do impacto fantástico que aconteceu. A grande previsão de toda esta descrição aqui é que deve haver ondas gravitacionais muito fortes quando há binários de buracos negros. Esta é uma previsão muito clara que nós, enquanto cientistas interessados, deveríamos perseguir. Formular um cenário experimental que nos permite detectar estas ondas gravitacionais que foram previstas precisamente por Einstein. E tem aqui uma equaçãozinha, que é a equação das ondas, neste caso ondas do espaço e do tempo. Ora bem, como é que nós observamos de facto, pela primeira vez em 2015, esta fusão de buracos negros? Foi com os chamados observatórios LIGO. O que é que são os observatórios LIGO? São um par de observatórios astronómicos gigantescos. Podem ver nesta fotografia aqui, são umas coisas com uns braços de 4 km para cada lado e, na realidade, há um na costa leste dos Estados Unidos e outro na costa oeste, separados por cerca de 3.000 km. E, basicamente, o que estas coisas fazem é detectam o padrão de interferência de luz, neste caso de lasers, como é que eu estou a usar, quando existe a deformação de uma onda gravitacional. Uma onda gravitacional faz o espaço mudar um bocadinho e, portanto, as ondas de luz vão interferir de uma maneira diferente. E é isso que estes senhores que trabalham neste observatório conseguiram detectar em 2015. Este padrão aqui, de oscilações, corresponde precisamente àquela dança dos buracos negros a aproximarem-se cada vez mais depressa e eventualmente a formarem um buraco negro final a oscilar, maior que os dois originais. Em particular, nesta famosa experiência, que deu origem até a um prémio Nobel, correspondeu à fusão de um buraco negro cerca de 36 vezes mais pesado que o nosso Sol, com outro de cerca de 29 vezes mais pesado do nosso Sol. E o que é que se consegue medir no fim? Um buraco negro com 62 massas solares. Ora, toda a gente aqui saberá somar 36 com 29 e perceberá que faltam 3 massas solares para a equação funcionar. Estas 3 massas solares foram precisamente convertidas em ondas gravitacionais que nós detectamos no LIGO. Portanto, imaginem a quantidade de energia desta colisão de buracos negros. Tenho que admitir, e antes de terminar, que vos menti um bocadinho, é que na realidade é possível vermos os buracos negros e em 2019
o Event Horizon Telescope, que é um conjunto de radiotelescópios espalhado por todo o mundo, forneceu-nos a primeira fotografia de um buraco negro. Então, o que é que está de errado no meu raciocínio dos buracos negros serem negros? Eles são de facto negros. E até se repararem, há aqui um círculozinho no interior de onde não escapa a luz. O que nos esquecemos é que existem buracos negros extremamente massivos, cerca de 7 mil milhões de vezes mais pesados que o nosso Sol, imaginem lá, no centro de galáxias. Estes são os chamados buracos negros supermassivos. E o que é que acontece à volta destes buracos negros supermassivos? Eles estão rodeados de material estelar a rodar a alta velocidade que brilha. E, portanto, o que nós conseguimos ver não é o brilho do buraco negro em si, mas da matéria que está a girar em torno dele. E, portanto, para concluir, e eu fui um bocadinho rápido, mas tudo bem, eu disse tudo o que queria, a força gravítica pode ser vista de outra forma, isto foi a grande ideia do Einstein, pode ser substituída por uma noção de espaço-tempo curvo. E esta teoria chama-se relatividade geral. Em particular, as equações da relatividade geral são muito simples. Dizem-nos o seguinte: dada a matéria que existe, é causada uma curvatura no espaço-tempo. A relatividade geral é a equação de geometria igual a matéria. É tão só essa a ideia de Einstein. Então, se aceitamos essa teoria de Einstein, o que é que mais temos de aceitar? Quais são as consequências, as previsões dessa teoria? Por um lado, temos os buracos negros, que exploramos com algum detalhe, estes corpos de onde a luz não consegue sair. Temos o universo em expansão, que conseguimos também medir. E, associado a tudo isto, as ondas gravitacionais, que são as perturbações do espaço e do tempo. E o que é fantástico, e é um grande feito da humanidade, que fomos capazes de detectar experimentalmente estas ideias que foram previstas há mais de 100 anos pelo Sr. Einstein e pessoas que trabalharam nas ideias de Einstein. Mas fica em aberto toda uma grande questão, que é a relação da teoria da gravitação de Einstein, na relatividade geral, com a mecânica quântica, que o professor Miguel mencionou atrás na explicação do curso de Física. A mecânica quântica descreve a física do muito pequeno, dos átomos, dos núcleos atómicos, das partículas fundamentais e por aí fora, e é muito difícil de ligar estas duas formulações da física. Em mecânica quântica pensamos em partículas muito pequenas que interagem de certa maneira. E em relatividade geral dizemos, esqueçam lá a força gravítica, temos um espaço-tempo curvo. É uma visão muito distinta. Então existe muito trabalho, sobretudo do lado teórico, em compatibilizar este entendimento da física. Será que existe uma teoria da gravidade quântica? Isso seria muito importante se quiséssemos entender o que acontece no interior, no centro dos buracos negros, a chamada singularidade. Portanto, eu mostrei-vos há pouco o desenho do buraco negro, ele tinha um horizonte de acontecimentos, mas bem lá no centro há uma região em que a curvatura do espaço é basicamente infinita. E nós não conseguimos entender o que acontece. E os físicos perguntam-se, será que existem alguma formulação quântica dos microestados das partículas que compõem a informação que está no buraco negro? Uma das maneiras que nós temos de pensar nisto é a famosa teoria de cordas. A teoria de cordas é uma formulação em que, em vez de termos partículas muito pequeninas que explicam a mecânica quântica e, de outra maneira, a gravitação, as cordas explicam todos estes fenómenos. São um aspecto formal da física, não temos testes experimentais que nos permitam comprovar, mas, do ponto de vista matemático, é uma teoria fortíssima, porque consegue explicar a estrutura dos buracos negros mesmo ao detalhe mais pequeno. E, portanto, termino aqui a minha apresentação e muito obrigado pela vossa atenção. Temos aqui algumas questões. O David Barros perguntou: se cavar um buraco até ao centro da Terra e saltar, permaneço no centro por causa da gravidade ou volto para a superfície? Vais oscilar. Se cavares um buraco que atravessa a Terra de um lado ao outro, primeiro morrerias por causa das propriedades geológicas, a física não consegue fugir à geologia, mas ignorando a parte geológica, atravessarias e existe um comportamento de oscilação para cima e para baixo. Isso é um problema clássico de mecânica e que logo no primeiro ano poderás resolver no exame de mecânica, por exemplo, logo no primeiro semestre. Mais uma questão da Rita. Gostei muito desta apresentação. Gostava de saber o que é preciso para chegar a doutoramento em Física. É preciso mestrado? Sim, tipicamente, na maioria das áreas da investigação científica isso é verdade, mas em Física em particular o mestrado é absolutamente essencial, porque como a Física usa muita matemática, portanto tem uma lógica muito construtiva, não podemos propriamente saltar etapas e ir diretamente para o doutoramento. Portanto, quem quiser fazer um doutoramento em Física
certamente terá que fazer um mestrado e aprender alguns assuntos que o professor Miguel não teve a oportunidade de abordar. Por exemplo, relatividade geral, teoria quântica de campo, que são mecanismos mais avançados que não vemos a nível dos 3 anos da física. Precisamos do mestrado para depois nos embarcar na aventura da investigação, que é o doutoramento. É só. Muito obrigada. Obrigado.